Início diante do altar de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Oremos. Suplico-vos, Senhor, que afasteis de nós as nossas iniquidades e maus sentimentos, ódios, ciúmes, invejas, orgulho, rancores e todas as paixões que nos afastam de vós, para que só assim mereçamos estar na graça de Deus Adonai e dos santos com as almas puras. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos méritos dos santos cujas relíquias aqui se encontram, e de todos os santos que vos digneis perdoar todos os nossos erros. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens abnegados em sua causa. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos em espírito e verdade. Nós vos glorificamos em atos puros de humildade, tolerância e caridade. Nós vos damos graças por causa da vossa grande glória, Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente. Jesus e Senhor primogênito, Filho de Deus Pai, Cristo iluminado pelo Santo Espírito, Cordeiro de Deus. Vós que tirais os pecados do mundo, recebei nossa súplica. Vós que estáis assentado à direita do Pai, compadecei-vos de nós, porque vós sois também o Santo Espírito, o Santo dos Santos. Vós sois também Senhor, só vós sois Altíssimo, e também nosso Pai Salvador, mensageiro inspirado por São Gabriel, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Supremo e Eterno. Amém. Aspergir-me, Senhor, com sope da purificação interior, lavai-me sobretudo, tornai-me alvo como a neve. Amém. Pai nosso eclético universal, oremos. Pai nosso que estais no infinito das alturas, dos mundos, dos sóis e dos céus, santificado seja o vosso nome, aqui na terra e em todo o universo. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no absoluto do eterno e do imutável. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, tanto para o espírito como para sustento do corpo. Perdoai as nossas culpas, paixões e maldades, assim como nós, espíritos imperfeitos, na escuridão do corpo, escravos da carne, devemos perdoar e amar a todos os nossos devedores em ofensas e crimes, segundo as vossas leis de amor universal. E não nos deixeis cair em tentação do erro e do pecado, tanto da mente como do corpo, quer exterior, quer interior, e livrai-nos de todo o mal, tanto tangível como intangível. Assim seja. Livrai-nos, Senhor, nós vos pedimos na mais profunda e secreta súplica, a nós que somos vossos servos humildes, de todos os males e assaltos negativos, passados, presentes e futuros, tanto da alma como do corpo. Dai-nos pela vossa suprema bondade a paz e a saúde, e sede-nos propício, a fim de que possamos elevar-nos até a vossa presença, iluminados e redimidos pelo nosso passado e pelo nosso presente. Pela intercessão da bem-aventurada e piedosa Mãe Maria Santíssima, do precursor São João Batista, de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, e dos apóstolos São Pedro, São Tiago Maior, São Paulo, Santo André, São Tiago Menor, São João Evangelista
e de todos os santos, discípulos, profetas e mártires, imolados em todos os tempos, pela glória de vossa causa divina e eterna. Amém. Dai-nos a nós, vossos filhos, ovelhas do vosso pequeno rebanho, a paz e a saúde mental durante a nossa vida neste mundo de promessas e alegrias transitórias, a fim de que, sendo assistidos pela ajuda de vossa misericórdia e dos vossos mensageiros eleitos, nunca fiquemos escravos do pecado e das paixões do mundo, nem do temor de qualquer perturbação ou perseguição, quer dos encarnados, quer dos desencarnados, pelo poder supremo e vigilância dos arcanjos Gabriel, Rafael e Micael, e pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que, sendo Filho de Deus, vive e reina na unidade do Espírito eterno de Adonai, em todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Que esta paz celeste, Senhor, que deixastes aos vossos divinos mensageiros eleitos, e a todos os que, pela humildade, amor e caridade, cumpriram as vossas leis, habite sempre no nosso coração e esteja sempre entre nós e os nossos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua fonte, seu corpo, seu sangue, nos ajudem, nos consolem e nos protejam de todos os fracassos e perigos, quer materiais ou espirituais, tanto da nossa alma como do nosso corpo. Cristo, Cordeiro de Deus, que vos dignaste nascer de Maria Santíssima, vossa augusta mãe, sob a proteção de Júpiter e do signo de Piscis, e que na cruz lavastes o mundo de seus crimes e pecados, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo. Cristo, Cordeiro de Deus e nosso Pai, que fostes imolado para a salvação dos homens, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo, veículo de trabalho e de aperfeiçoamento na terra. Cordeiro de Deus, que sois o caminho único e pelo qual todos serão salvos, dai-nos vossa paz duradoura e eterna, tanto nesta como na outra e verdadeira vida. Amém. Ato de penitência, confissão do sacerdote. Confesso a Deus onipotente, Criador do céu e da terra,
por minha culpa, minha única culpa, minha máxima culpa. O Senhor seja convosco. Lavabo, lavarei minhas mãos entre os inocentes, e estareis, Senhor, ao redor do vosso altar, para ouvir a voz dos vossos louvores e proclamar vossas maravilhas. Senhor, amei a beleza de vossa casa e o lugar onde reside vossa glória. Meu Deus, não me deixeis perder a alma com os ímpios, nem a vida com os homens maledicentes e perversos, em cujas mãos se encontram iniquidades, e cuja direita está cheia de dívidas e más obras ocultas. Eu, porém, tenho procedido com sinceridade e desejo corrigir meus erros e reparar minhas culpas, para me tornar um justo aos vossos olhos. Livrai-me, pois, e tende piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto que conduz a vós. Louvar-vos-ei, Senhor, nas boas obras dos meus atos e pensamentos, e nas assembleias dos justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ofertório, homenagem. Oremos. Vós que comungais e venerais a memória, em primeiro lugar da gloriosa e sempre Santíssima Maria, Mãe de Jesus, de Isabel, Mãe de João Batista, de vossos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Tiago Maior, André, João Evangelista, Tiago Menor, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tadeu, Mateus, Simão e Paulo, Jerônimo, Jorge, Sebastião, Crisóstomo, Tito, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por cujas preces e merecimentos concedei que, em todas as coisas, estejamos sob o manto de vossa divina proteção. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, nós vos oferecemos o pão e o cálice simbólico da salvação, suplicando vossa clemência para que eles subam à presença de vossa divina majestade, para a salvação nossa e de todos os homens da terra. Amém.
Em espírito de humildade e coração contrito, recebei no Senhor, e assim se faça hoje e sempre este nosso sacrifício em vossa presença, de modo que vos agrade em espírito e verdade. Amém. Vinde, santificador onipotente Deus eterno, e abençoai este sacrifício preparado pela invocação do vosso santo nome. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus, que estas ofertas sejam por vós em tudo abençoadas, aprovadas, confirmadas, dignas e aceitáveis aos vossos olhos, a fim de que se tornem para nós, simbolicamente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor, a quem louvamos eternamente. Amém. Este é o pão simbólico do meu corpo. Oremos. Recebei, Pai, Deus onipotente e eterno, este pão à imagem do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço por meus inumeráveis erros e pecados, ofensas e negligências, e por todos que se acham presentes e contritos, todos fiéis e infiéis cristãos, encarnados e desencarnados, em homenagem e glória das regionais de Campo Grande, Matriz Regional de Paracatu e Regional de Itapaci, Goiás, que hoje completam mais um aniversário de existências no seio da comunidade cristã, prestando o seu amparo, o seu socorro a todos os cristãos daquelas regiões. Em homenagem e glória do patrono São Sebastião, a quem reverenciamos no dia de hoje, pedindo a ele a cobertura e o amparo que tanto precisamos. Assim como ele teve a coragem de enfrentar as mazelas do ódio, da intolerância, dos mandões daquela época, que possa revestir as nossas almas, o nosso espírito, com a mesma disposição cristã de servir, amando sempre a todos. E a Deus, Adonai,
e a todos os seus delegados divinos, a fim de que a mim a eles aproveite esse sacrifício, para a honra e salvação de todos e vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, na véspera da sua paixão, tomou o pão em suas divinas e veneráveis mãos, e erguendo os olhos ao céu para vós, ó Deus Pai onipotente, dando-vos graças, benzeu-o, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque este pão simboliza o meu corpo. Este é o cálice simbólico do meu sangue. Oremos. Do mesmo modo, depois de ter coado o vinho, tomando o cálice em suas santas e veneráveis mãos, e novamente dando graças, benzeu-o e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice simbólico do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério de fé e sacrifício, que será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. Todas as vezes que isto fizerdes, fazei-o em memória a mim. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Inicialmente gostaríamos, neste momento, nesse ofício solene, em homenagem a São Sebastião, cumprimentar as nossas casas dependentes, a Regional de Campo Grande, que completa 62 anos de atividade. Infelizmente, com o Covid, 2020 foi um ano sem praticamente nada de realização, pelo menos no campo mediúnico dentro do templo. Igualmente queremos parabenizar a Regional de Paracatu, que completa 63 anos. Também de muito trabalho, de muita realização, de uma colaboração de um grupo de irmãos que não medem os seus esforços para manter a chama da fraternidade sempre iluminando o coração e a mente dos homens. E a Regional de Tapaci, Goiás,
que completa também 54 anos de existência. Uma regional pequena, que vem lutando com dificuldades, mas que vai semeando o Evangelho, a semente da tolerância, a semente do perdão, a semente do amor, e com isto, cada vez mais, o cristianismo tem o que comemorar. Pois bem, meus amados irmãos, vamos reverenciar São Sebastião Oxóssi. Eu fui beber na fonte do Evangelho de Umbanda, que foi deixado pelo nosso mestre, fundador da nossa instituição, que deixa uma mensagem sobre esse espírito e todos os outros patronos de Umbanda eclética, algo que traz para nós, com toda clareza, o simbolismo verdadeiro desses missionários de Jesus que passaram pela terra, superando dificuldades e provando que aquilo que eles ensinavam, o cristianismo puro e verdadeiro, era verdade. E confirmaram que era verdade, indo todos eles para o Holocausto. Olha, São Sebastião, ele nasceu em Milão. Foi capitão da Guarda Imperial Romana. Chefiava a guarda das prisões subterrâneas, superlotadas de cristãos que aguardavam sua vez na arena do Coliseu para serem devorados pelas feras. Foi justamente numa época em que acirrava-se a perseguição aos cristãos. O paganismo é que dominava. Roma, naquela época, possuía mais de 45 mil deuses. E eles não aceitavam um só Deus. E assim combatiam também aquela doutrina que prega o amor pelo ódio, a paciência pela intolerância. Prega que devemos, cada um de nós, fazer com que a chama que deve arder em nossos corações é aquela chama que não se apaga, é a chama eterna que ilumina o espírito para todo e sempre. Isto não era aceito pelos romanos e muito menos por outras raças da Ásia, até mesmo na Palestina, onde o Divino Mestre nasceu, pregou, curou, amou, distribuiu todas as benéficas divinas. E depois foi premiado com o holocausto final na cruz. Assim foi a vida dos cristãos nos primeiros dias. Sebastião, por soltar os cristãos às escondidas e haver sido envolvido em conspiração de evasão e rebelião inteligente com os prisioneiros, foi preso, levado para a mata. Primeiro foi condenado à morte, levado para a mata, amarrado em uma árvore e trespassado por setas, e abandonado numa vala como morto. A guarda pretoriana de Diocleciano, pensando que ele estaria morto, cheio de flechas pelo seu corpo, e abandonou lá para que os abutres pudessem aproveitar o que sobrava do seu corpo. No entanto, depois de socorrido por uma cristã piedosa, Irene, recuperou-se a sua saúde e voltou à luta, sendo logo depois aprisionado e assassinado a pau com bolas de chumbo e decapitado depois pelos soldados de Diocleciano, para que não acontecesse Sebastião de ressuscitar-se outra vez.
Está vendo? Não desistiu da luta. E com amor, não foi por ódio, foi pedir a Diocleciano que tivesse piedade. Os cristãos não eram o que diziam para eles os seus informantes, que não fizesse essa barbaridade. Eram filhos de Deus ou dos deuses, como ele queria. Mas Diocleciano, inflexível, você será agora executado, e bem executado, para que não ressuscite novamente. Foi jogado então numa vala, numa cloaca, que é o lugar aonde terminava a rede de esgoto, com toda a sua podridão da cidade de Roma. Ali dentro jogaram o corpo de Sebastião. Outra mulher, Luciana, tirou seu corpo da cloaca onde foi jogado e sepultou-o aos pés do túmulo de São Paulo. Tudo isto ocorreu por volta do ano mais ou menos de 286. Somente no ano de 308, 312, quando Focas, depois Constantino, foi que resolveram fazer o sincretismo religioso da escola pagã, da religião pagã, com o cristianismo, para surgir a religião que chegou até os nossos dias. E assim, vamos agora o que diz com relação a esse espírito, que é uma notícia que somente o mestre Iocanã, o fundador da nossa casa, tinha condições e tem de buscar nas estrelas, de uma forma bem simples e ao entendimento de todos. Qual a missão desse Espírito depois de tudo isto? Servindo ainda o Mestre Jesus, servindo a humanidade, servindo todos aqueles que o prenderam, que o açoitaram, que o decapitaram, todos aqueles que o condenaram à morte. Amou a todos eles. São Sebastião, em Umbanda eclética, é um orixalá, patrono espiritual da legião Oxóssi, comando espiritual dos cientistas, sacerdotes, intelectuais, ministros, juízes, escritores, prisioneiros em geral e seus orixás subalternos. Sua cor insígnia simbólica é o verde. Aqui, este verde, que é o verde das matas, onde ele foi sacrificado pelos soldados de César, fiel e incondicional do cristianismo. Por isso o seu simbolismo é o verde, é homenagem ao local do seu holocausto. Por isso é ele chamado de rei da caça, rei dos matos, capitão caçador, ou simbolicamente denominado Oxóssi. Aí estão a semelhança e o simbolismo apenas, com o capitão da caça ou rei da mata mitológicos. O que muita gente, por falta de conhecimento, confunde esse espírito grandioso que trabalhou, foi um apóstolo do cristianismo. Ele levou o cristianismo por todos os lugares onde ele passava. Inclusive, o governador de Roma, Cromácio, e o seu filho Tibúrcio, eles se converteram ao cristianismo graças à demonstração de Sebastião. Se converteram e eles não negaram a sua conversão diante de Diocleciano. E Diocleciano também foi lá e mandou executar.
e os dois morreram pelo bem deles mesmos, pela liberdade e pelo amor à verdade. E assim, na prisão onde ele guardava os prisioneiros, ele confortava, ele ajudava, ele levantava os ânimos, ele fazia com que escapavam muitos dos prisioneiros. E foi por esse motivo que ele foi denunciado. E diante de Diocleciano, ele confirmou a sua fé. E o que fazia em nome desse Deus misericordioso, Deus de perdão, de amor ao seu semelhante. Foi aí que o Diocleciano, enfurecido, o condenou sem mais julgamento e avaliações, condenou à morte. E ele aceitou como um motivo de honra para ele morrer por uma causa justa, honesta, e não negar os seus princípios que ele abraçou livremente e que compreendeu a profundidade do cristianismo. Talvez isto é que falta em muitos de nós, esse compromisso verdadeiro de assumirmos e por falta de conhecimento profundo da sua base ética e moral. Portanto, meus amados irmãos, o que nos resta então neste momento? Nada temos a oferecer pela nossa pobreza. Pobreza espiritual, pobreza moral e tudo mais. Nada temos. Eu, pelo menos, me coloco nessa posição. Nada tenho e nada sou. Só resta nos pedir a Ele, a este glorioso Espírito, a esse Espírito valente, que tenha piedade de nós, que tenha compaixão de nós e nos ajude a superar as nossas fraquezas, que ajude a levantar o nosso ânimo para que nós possamos caminhar para a frente com a cabeça erguida, sem medo de qualquer coisa que possa nos intimidar em nossa caminhada. Que Ele possa ajudar não somente a comunidade eclética, é a humanidade que está carente. O mundo, mergulhado nas suas inseguranças, abraçou ao falso ouro e aí está um matando o outro por outras nações, outros povos, pelas riquezas puramente humanas, que nada será aproveitado depois. Que Ele possa levar a humanidade inteira também o seu gesto de amor, a sua bondade, irradiando a todos eles a esperança e que tenham também valores que possam garantir a segurança na caminhada, independente da cor religiosa, porque Deus, Ele não quer religião, Deus quer é o nosso coração, é o estado da nossa alma. Religião apenas para nos domar, a religião apenas para nos ensinar conceitos de moral, mas que nós devemos aprender esses conceitos e vivê-los no dia a dia, não apenas proclamar os valores religiosos nas reuniões públicas para dar um ar de beleza, para clarear a mente momentânea da humanidade. Não, meus irmãos, tudo que foi nos ensinado é para nós procurarmos vivermos no dia a dia, uns para com os outros. Então, que Ele tenha piedade de nós e nos ampare, porque nada temos a oferecer.
e que Deus também, nessa noite de brilhos espirituais em nossas almas, possa também abençoar a todos os nossos irmãos presentes em nosso templo. Que Deus seja louvado. Somente para esclarecer aos nossos amados irmãos que não estamos distribuindo a comunhão em face da pandemia que estamos vivendo. De modo que nos perdoe e que todos tenham recebido, pelo menos, não do sacerdote, mas de São Sebastião, a comunhão espiritual que deve ter ofertado ao coração de cada um dos senhores. Pós-ofertório da comunhão do sacerdote. Concedei, Senhor, que vosso corpo que recebi, o sangue que bebi, simbolicamente se unam às minhas entranhas e tenham pleno significado espiritual. E fazei que, refeito pelos santos, e sinceros atos de louvor ao vosso nome aqui praticados humildemente, não fique em mim qualquer mancha de culpa ou de erros cometidos em pensamento e coração. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor seja convosco. Oração de purificação, oremos. Ó Deus onipotente, que como a brasa purificaste os lábios do profeta Isaías, igualmente dignai-vos por vossa benigna misericórdia, purificar meus lábios, minha língua e minhas palavras, para que nunca cometam injúrias e blasfêmias, para que não sirvam de violação às vossas leis, contra o meu próximo, a fim de que possa, em verdade e dignamente, anunciar o Santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, dai-me, Senhor Deus, a vossa santa bênção. Evangelho segundo São João Evangelista, capítulo 1. Oremos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, por quem todas as coisas foram feitas. E nada do que está feito foi feito sem Deus. Nele estavam a vida e o Verbo,
e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz mesma, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo não o conheceu. João era o mesmo Elias e os homens também não o reconheceram, o qual ainda há de vir e restaurará todas as coisas. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam deu poder de se tornarem filhos de Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória de primogênito do Pai, cheio de graça e verdade, graças a Deus. Por estas palavras evangélicas, Senhor, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Oremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho primogênito de Deus, luz da luz, Senhor eleito do Ser Supremo e verdadeiro Deus, gerado, mas não feito para o vício e para o pecado ou fins ilícitos. Agora, em consubstancial perfeição espiritual, no seio do Pai, Supremo Criador de todas as coisas, o qual, por amor de nós e para nossa salvação, desceu entre nós e encarnou-se por decreto divino em Maria Santíssima e tornou-se homem. Foi também pelos homens crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu injúrias e foi sepultado. Ressuscitou em espírito e verdade no terceiro dia, segundo as antigas escrituras originais. Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir um dia julgar os vivos e os chamar os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, nos Espíritos de Deus, e em São Gabriel, que também é Senhor e mensageiro divino, que dá a vida, procede do Pai e precede o Filho, com os quais é juntamente adorado e glorificado em Espírito e verdade, e que falou e inspirou a Jesus e aos profetas. Creio na Igreja Universal de Cristo, una, santa, cordial, evangélica, pura, humilde, apostólica e modelo de fé, semeando amor e caridade, com exemplos decididos de renúncia, altruísmo e abnegação, acima do sectarismo belicoso e de todos os conflitos religiosos do mundo. Creio no batismo espiritual como caminho que desperta o arrependimento e como ajuda para a penitência dos erros e culpas, para alcançar, por fim, a remissão dos pecados do espírito sobre o corpo. Espero a ressurreição espiritual dos chamados mortos em outras vidas de aperfeiçoamento e a imortalidade da vida através dos renascimentos sucessivos nos séculos futuros. Amém. O Senhor seja convosco. Encerramento. Ide, está terminado o ofício. Bendigamos a Deus, graças a Deus. Oremos.
Pareça-vos bem, ó Santa Trindade, a homenagem de vosso servo, e permiti que o sacrifício que indignamente ofereci aos olhos de vossa majestade vos seja aceitável e me seja propiciável a mim e a todos em prol dos quais ofertei com a vossa comiseração. Assim seja. Eu, sacerdote eclético e servo de Deus, vos abençoo em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.